Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 13. Versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Versículo 12. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem hora em que o Filho do Homem, Jesus, há de vir. Parábola dos talentos, capítulo 25, versículo 14 até o versículo 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Versículo 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Versículo 18. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Versículo 21. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 24. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse:
Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste. Versículo 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Versículo 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. E ajunto onde não espalhei. Versículo 27. Deverias tu, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Versículo 28. Tem 10 talentos. Versículo 29. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Julgamento das nações. Versículo 31 até o versículo 46. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Versículo 36. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Versículo 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Versículo 43. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão, não me visitaste. Versículo 44. Então eles também lhe respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Versículo 45. Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Terminamos aqui o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença
na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece